Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso canal para falar sobre saúde e bem-estar. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente Luiz Antônio, que é médico psiquiatra, especialista em sexualidade. Luiz é professor da UFPE e trabalha atendendo adultos e idosos numa perspectiva de orientação muito global desse tema, que é um tema que as pessoas têm. Que bom, né? Cada vez mais têm buscado esse tipo de informação. Mas seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Leopoldo. Assim, fico muito feliz pelo seu convite. Assim, acho que o tema da sexualidade é um tema que é muito importante para qualquer ser humano, É né? verdade. Da infância à idade adulta e idosos, né? E achei muito importante assim, o seu convite para a gente falar sobre isso, porque geralmente se tem um tabu muito grande É verdade. para se falar sobre sexualidade, né? Então, sempre é bom conversar sobre isso. Acho que a gente podia começar definindo, né? Que existe uma grande Podemos. confusão em relação ao termo o que é sexualidade, né? Porque como a gente poderia dizer para as pessoas e traduzir esse termo de uma linguagem mais fácil, de fácil acesso para todo mundo. Perfeito. Para a gente entender o que é sexualidade, a gente tem que diferenciar de algo que as pessoas geralmente confundem, do sexo. Sim. Então, a palavra sexo é diferente de sexualidade. Sexo a gente entende como o ato sexual, né? Tipo, duas ou mais pessoas se relacionando Sim. e chegando ao prazer sexual. Já a sexualidade é muito maior do que o sexo, né? A sexualidade tem a ver com o sexo, mas também tem a ver com a nossa orientação sexual, com o nosso Certo. gênero, com o erotismo, Sim. prazer, intimidade, né? E reprodução. Então, a sexualidade é uma dimensão humana. É uma dimensão. Nesse contexto, eu posso dizer também, Luiz, que na sexualidade está envolvido carinho, atenção, cuidado, acolhimento, né? Nessa dimensão, né, mais ampla desse contexto, desse termo. Perfeito, assim. Então, ótimo. Eu acho que isso é muito importante porque a gente precisa falar sobre alguns mitos que circulam em relação a isso, né? Então, você como especialista na área, que tipo de mitos comumente você escuta em relação à sexualidade? Assim, tem vários, né? Assim, eu acho que eu posso falar alguns. Um é isso, assim, eu acho que é um mito, o mito de se falar sobre sexualidade. Isso é um grande mito, assim, Tá. porque as pessoas acham, né, assim, que se falar sobre sexualidade você vai estimular o aspecto sexual no outro, né? Entendi. Isso é e aí, por conta desse mito, as pessoas tendem a evitar falar sobre Que é um sexualidade, tema muito importante, a educação né? sexual, né? Isso, Que é uma coisa que a exatamente. gente não tem. E eu acho que nesse contexto, e talvez por nós vivermos numa sociedade que se mostra muito na mídia, existem alguns rótulos que as pessoas vão gerando, né? Então, assim, de não pode falhar, de tem que ter uma super performance nesse contexto todo, e parece que isso vai na contramão, de fato, do que é a sexualidade, né? Então, como é que chega essa demanda de consultório? Assim, é muito comum hoje em dia, assim, geralmente mais nos jovens, né, e a adultos também, Uhum. chegarem no consultório para algum atendimento com alguma queixa ligada a alguma percepção de que a Tá, pessoa não está seguindo um padrão social. certo. Tipo assim, por exemplo, a pessoa tá na sociedade, tá vivendo de acordo com alguns padrões e acha que o certo seria se relacionar daquela forma com a outra pessoa, né? A Entendi. partir, por exemplo, de uma performance sexual, né? Sim. Isso aí geralmente é muito assim, na mídia, né? Cinema, Sim. televisão, redes sociais, geralmente é veiculado muitas imagens, muitos Uhum. vídeos de conteúdo erótico, sexual, né? E isso aí, quando as pessoas consomem esse material, Sim. né, midiático, eles tendem a achar que esse material é um padrão, Sim. né? E aí se acham inferiores ou se acham Termina gerando aquém, uma né? tensão em cima Sim. disso, né. E é interessante que a gente fala desse processo da mídia, mas existem modelos também que são passados de geração para geração, né, nesse mito de o que é o homem na relação, o que é a mulher na relação, o prazer de um, o prazer de outro. E a gente vive um processo tão mais diverso hoje, quando a gente pensa, inclusive no processo de que as mulheres têm esse espaço, elas têm isso já há bastante tempo, e ainda hoje a percepção é como se o homem pudesse falar sobre tudo e a mulher não pudesse falar sobre nada. Ao homem é permitido tudo, à mulher não é permitido nada, né? As adjetivações vão ser de todas as ordens, né? E eu fico pensando que isso tem um impacto emocional nas pessoas mesmo,
né? Então, na medida em que você aprende um modelo e você começa a cadenciar ou modelar o seu comportamento para viver em cima de um padrão, isso termina dificultando muitas vezes o próprio prazer individual, né? E tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso, perfeito. Assim, o que acontece muito comumente é que a nossa sociedade como um todo Sim, é muito precariamente educada do ponto de vista sexual, tá. né? É, por questões culturais, históricas, né? O homem, ele é educado de uma forma diferente da mulher. A Sim. mulher, geralmente, né, por questões culturais, enfim, elas tendem a ter uma educação sexual mais reprimida, Uhum. né? E então, isso aí tem diferenças na forma como cada uma dessas pessoas vão expressar a sexualidade, Sim. né? Então, assim, por exemplo, geralmente, uma mulher falar sobre sexualidade comparado a um homem que fala sobre Sim. sexualidade, as pessoas percebem diferente. Isso é como Entendi. se para o homem fosse mais permissivo se falar sobre sexualidade ou até mesmo expressar a sua É como se tá sexualidade, né? tudo bem pro homem falar, tá tudo bem pro homem vestir a roupa que quiser, mas não tá tudo bem se a mulher vestir a roupa que quiser ou se agir do jeito que ela quiser, né? Perfeito, né? Isso você vê que é uma construção cultural, Sim. né? Todos nós, homem ou mulher, temos a nossa sexualidade, Uhum. vivenciamos o prazer sexual, o erotismo, a afetividade, Sim. o carinho, a reprodução, né? E todos nós temos essa possibilidade de expressar. Só que culturalmente existem podas. Sim. E existem, de fato, algumas condições emocionais, alguns quadros psicopatológicos que interferem diretamente na própria satisfação sexual, né? Então, como é que você percebe isso na clínica? Existe algum direcionamento, ansiedade, depressão, por exemplo? E a gente sabe que são condições muito presentes, né? O Brasil é um dos países onde a ansiedade, né, é altíssima, a gente tem índices alarmantes de depressão. Então, como é que isso interfere na sexualidade das pessoas? Perfeito, assim. A sexualidade é uma dimensão humana que tem relação com os nossos afetos, com as nossas Certo. emoções. Então, isso é algo básico, né? E aí, dentre as várias emoções que nós temos, por exemplo, ansiedade e tristeza, por exemplo, vamos Uhum. pegar essas duas que são mais comuns. Como você Sim. falou, né? A ansiedade, ela é a principal, os transtornos de ansiedade, Sim. pânico, fobia, são os principais transtornos é, na população geral, né? Então é muito Aham. comum. Então assim, por exemplo, depressão. A depressão também um dos mais prevalentes transtornos psiquiátricos, né, mentais. E a depressão tem uma característica básica: a perda do ânimo, a diminuição do humor, ou seja, Sim. aquela tristeza excessiva que não passa, né? Uhum. Então, essa tristeza excessiva, essa tristeza eh, em demasia, essa angústia, essa falta de ânimo, isso aí diminui o desejo sexual. Diminui o desejo. E aí, diminuindo o desejo sexual, isso repercute na ereção e no orgasmo Sim, sexual. sim. Por exemplo, na ansiedade. Por exemplo, a ansiedade é muito comum hoje em dia. Então, por exemplo, é muito associado homens com ansiedade e apresentando ejaculação precoce, Certo. que é Sim, quando a ejaculação ela acontece antes do momento que a pessoa queira. sim. Assim também como, por exemplo, homens jovens que muito ansiosos, com aquela autocobrança da performance que a gente Aquele falou, modelo que foi aquele aprendido de que é cobrança, eu sou o máximo, eu, né? isso, né? Então a pessoa com essa autocobrança Aham. quer atingir uma performance além do normal, fica muito ansioso e Uhum. acaba não conseguindo ter ereção, Sim. né? Então assim, as diversas emoções elas estão intrinsecamente relacionadas Uhum. ao aspecto sexual, né? Entendi. Luiz, nesses casos, como procurar ajuda, né? Então, assim, qual é o ideal? É procurar um psiquiatra? É procurar algum outro profissional? Quais são as áreas que estão associadas a esse tipo de cuidado com a sexualidade humana? Perfeito. Assim, para eu te responder essa pergunta, Leopoldo, eu vou fazer o seguinte: a gente tem que diferenciar entre uma dificuldade sexual e Certo. uma disfunção sexual. Qual a diferença? Dificuldade sexual é algo que qualquer pessoa pode ter eventualmente, Sim. uma vez ou outra, né? O homem ou a mulher que não consiga ter o orgasmo naquele momento, ou Uhum. não consiga ter a ereção naquele. Sim.
Isso pode acontecer eventualmente, devido a algum estresse ocasional, episódico, enfim, algumas semanas mais estressantes, Sim. né? Isso é só para deixar claro, isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Para com esse padrão de eu não posso Isso. falhar, isso é algo que vão ver diferente. Não. Tá tudo certo. Acontece, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, Aham. né? Mas isso pode acontecer de forma transitória, de Certo. forma Uma coisa esporádica, pontual, numa situação exatamente. específica. Quando essa dificuldade, seja ela qual for, ela começa a se repetir e a ser persistente, geralmente acima de 3 a 6 meses, que isso Certo. acontecendo persistentemente, aí isso aí tem que ligar um alerta de que algo não está Entendi. funcionando E adequadamente. aí, e só reforçando, de 3 a 6 meses, tendo a mesma dificuldade, ou dificuldade de ereção, ejaculação precoce, até falta de prazer, né? Pensando no processo mais amplo disso tudo, é importante começar a assim, ligar esse alerta e procurar um especialista. Sim, eu acho que esse momento aí, onde isso aí está persistindo e está causando um incômodo para a pessoa, ou então para o parceiro ou para a parceira, Sim, esse é o momento de procurar ajuda. entendi. Porque, e até bem interessante, Leopoldo, assim, geralmente, assim, eu atendo pessoas, eu trabalho na área na área de sexualidade, né? E aí eu recebo muitos pacientes que chegam para mim Sim. com uma única queixa, alguma disfunção sexual. Uhum. Mas quando eu vou começar a conversar com eles, eu percebo que por trás disso tem um componente de depressão ou de ansiedade. Interessante E isso, que a né? pessoa já apresentava já sintomas antes, mas a queixa sexual foi o que o fez procurar. É mais ou menos aquela história, né? Eu consigo conviver com a minha ansiedade se ela não estiver aparecendo para as pessoas, eu consigo conviver com a minha tristeza se ela não aparecer para as pessoas, mas aí, de repente, algo no corpo, até pela intensidade, pelo tempo que isso vinha sendo sentido, o corpo começa a apresentar outros sinais, e aí a disfunção sexual termina sendo uma via de buscar ajuda para um componente emocional. É muito interessante esse processo todo. E é bem interessante isso, porque isso acontece porque a vida sexual é importante para as pessoas. Aham. Veja que isso é comum, isso acontece frequentemente. As pessoas somente procuram ajuda quando existe alguma dificuldade sexual. Pois é. Veja o quanto isso é importante, porque isso foi que fez ele procurar ajuda, Uhum. né? Então, assim, a sexualidade é algo muito importante e as pessoas, isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, em todo lugar, as pessoas dão importância a isso, né? Tipo, já tem vários estudos, assim, que cerca de 60 a 70% das pessoas, Sim. homens e mulheres, dizem que a sexualidade é muito importante para a vida delas. No senso comum a gente até escuta algumas pessoas dizendo que é como se o sexo e a sexualidade fossem um pouco de termômetro também da relação, né? Sim. Nesse sentido. Luiz, aí a pergunta, a sexualidade está em todas as idades? Sim, está. Desde a infância, Freud já começou a dizer isso lá. Freud foi um grande revolucionário aí no estudo da sexualidade, Sim. né? É uma pessoa que lá no começo do século XX trouxe isso, né, para o mundo e, enfim, aí a partir dele e com ele também vários outros estudos vieram. Mas desde a infância até a idade, até o idoso, né? Sexualidade não é algo que termina. Ela pode flutuar ao longo da vida. Certo. Ela pode diminuir um pouco em alguma fase, aumentar em outras, mas ela nunca termina, né? Certo. Então, existe na criança, no adulto e no idoso. É claro que na criança, a sexualidade não existe com esse aspecto sexual. Sim. Ela existe de uma outra forma, né? Uhum. Então, a partir da adolescência, quando existe a maturação sexual... A própria transformação do corpo nesse Isso. processo. Então, a partir daí é que o ser humano vai expressar a sexualidade com esse aspecto sexual. Sim. Né? Então, o adulto e o idoso, isso aí... E como é que é isso no idoso? Eu sei que você pesquisou Isso. sexualidade no idoso, num grupo muito específico, mas como é que acontece a sexualidade no idoso? Porque é um grande tabu. Eu atendo idosos no consultório e, vez por outra, é como se fosse um choque em algumas famílias. Um pai ou uma mãe viúvo aparece com um namorado ou com uma namorada. Né? Então aí é como se os filhos dissessem, não, mas mamãe não precisa namorar, ela já é uma senhora idosa, mas por que não? Né? Não, meu pai não precisa mais de uma namorada, e por que não? Né? Então, como é que acontece esse processo na vida do idoso? Perfeito. De fato, esse tema aí, a sexualidade nos idosos, foi um tema que eu estudei no mestrado, que eu fiz lá no... Né, que eu avaliei a vivência da sexualidade
em casais idosos. Sim. Estudei os casais idosos. E aí vi... Os casais. Dos casais. Isso. Isso. E aí eu pude perceber várias coisas. Mas o que me motivou a estudar isso foi porque existe um outro mito em relação à sexualidade. Aham. É o mito de que o idoso ele é assexual. Ou seja, que no idoso acaba todo o Aham. desejo sexual. E isso é um mito mesmo, né? Uhum. No idoso, o idoso continua tendo desejo sexual, continua tendo interesses. É claro Certo. que o corpo do idoso não é o mesmo. Responde de uma outra forma, né? Eu acho que aí volta para essa necessidade de se entender o contexto e o conceito de sexualidade. Exatamente. E aí eu pude estudar isso mais, assim, e aí pude perceber várias coisas. Tem vários, assim, tiveram vários achados, né? Mas um que foi bem interessante foi o seguinte, que ao longo do tempo de relacionamento, né, Uhum. a sexualidade, a relação sexual, a vivência sexual dos casais, do Sim. casal idoso, ele não é uniforme. Primeiro, assim, né? Existem oscilações, Certo. existem fases de maior satisfação sexual do que outras, né? Uhum. Mas ao longo do tempo de um casal, né, no caso idoso, um dos fatores que foi mais importante para uma melhor satisfação sexual foi o grau de comunicação entre o casal, Olha que de interessante. sintonia, né? Ou seja, meio que explicando para a gente, meio que demonstrando de que o sexo não depende apenas da nossa biologia. É verdade. Depende da nossa, assim, de aspectos psicológicos, de É aspectos de verdade. afeto, de vínculo, né, ao longo da E vida, é né? interessante você falar isso, né? Assim, porque de fato a sexualidade ela é do casal, né? Então existem as particularidades, existe todo o processo individualizado nisso tudo, a subjetividade, enfim, obviamente de cada um, mas o casal constrói o seu contexto de sexualidade. Quando você fala isso e da necessidade de se entender esse contexto, de fato, é pensar como o casal lida com essas dificuldades e, inclusive, porque um ou outro pode viver situações esporádicas em que aumenta o desejo ou diminui o desejo, e de fato eles vão poder construir isso melhor se eles têm uma comunicação aberta, né? E se a gente vive numa sociedade onde ainda existe esse tabu de se falar sobre sexualidade, isso pode ser um entrave na relação do casal, de fato. Isso que você falou é bem importante. O casal, né? O casal é fundamental para você compreender a sexualidade. Então, assim, quando é muito comum isso, chega no consultório, pessoas com alguma queixa sexual, Sim. com alguma dificuldade ou alguma disfunção, né? Aquela Aham. coisa. E aí, quando você começa a conversar e avaliar, você percebe que, na verdade, o fator causal ou o fator que está mais predominando é no parceiro, Aham. Olha que interessante né? Então, isso. às vezes, não é no paciente, na pessoa, Quem né? busca ajuda não é quem está com a dificuldade. Na verdade, está tentando uma estratégia para ajudar o parceiro. Tá, Exatamente. perfeito. Né? Então, o casal... E aí, assim, existem vários tipos de relacionamentos, né? Hoje em dia, Sim. a gente vive em uma era, né? Assim, na nossa época moderna, né? De que os relacionamentos estão bem mais fluidos do que Sim. eram antigamente, né? E aí tem vários assim, motivos para isso, né? A Sim. forma como a nossa sociedade está vivendo, né? A forma como a gente enxerga o nosso modo de viver. Então, é interessante, Leopoldo, que, por exemplo, vários jovens me Sim. procuram com algumas dificuldades sexuais e que, quando eu vou conversar e compreender melhor, um importante aspecto, né, causal nessa dificuldade é a fluidez excessiva dos relacionamentos Entendi. em jovens, né, assim. Então, meio que eu percebo, assim, que esse fator, né, de uma certa estabilidade, Certo. né, dos relacionamentos, isso pode favorecer a vivência sexual do casal, De né? uma sexualidade muito mais fluida. É Sim. verdade, faz muito sentido, né? Porque, na verdade, não existe a formação de vínculo em relações de ficar, por exemplo, né? Então, de fato, faz todo sentido pensar nessa relação. E aí, veja, Luiz, a gente estava até conversando antes sobre o quanto as pessoas às vezes buscam informação no lugar errado, né? Aí é o lembrete, saia do Google e procure especialista, né? Que recomendação você faz, de fato, para as pessoas, né? Qual é a melhor forma de buscar essas informações? Existe alguma base de dados segura? Existe é melhor procurar um profissional? O que você recomenda para as pessoas nesses casos? Veja, eu acho que, assim, em relação à procura, né, de informações, existem dois grandes objetivos, né, de Certo. procura de informações sobre sexualidade.
Um tipo de um objetivo é quando a pessoa quer conhecer sobre a sexualidade como um todo, né? Mais do ponto de vista de educação Aham, sexual, né? E aí tem, na internet tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa que a gente tem que ter cuidado, verdade. né? Então, assim, e também tem um outro objetivo de busca de informação para quando a pessoa está tendo alguma dificuldade. O que é que eu É, recomendo? é o ponto, velho. Pronto, o que é que eu recomendo? Diante de uma dificuldade sexual, diante de uma queixa sexual que está trazendo Sim. muito sofrimento, muito incômodo, é altamente recomendável se procurar um profissional que trabalhe na área da sexualidade humana. É. Por que isso? Porque existem muitas informações equivocadas, Uhum. né, na internet, vários tipos de E até comentários. profissionais que não têm Sim, sim. capacitação para trabalhar na área, né? Eu acho que Né? é um ponto importante, sim, da gente olhar, e olha o currículo da pessoa, né? Sim. A formação que ela tem para trabalhar com a temática, claro. Desde a década de 80, 90, que tem o que a gente chama de profissionais que atuam na sexualidade humana, né? Então, Uhum. essa área de atuação na saúde vem se desenvolvendo nos últimos 30 anos. E quais são esses profissionais que têm uma maior proximidade Tá. com a sexualidade, né? E que podem ser um foco de procura, assim, né? Então, tem Aham. o psiquiatra, o Certo. psicólogo, o urologista, Urologista. endocrinologista, ginecologista e fisioterapeuta. É interessante porque, assim, são várias especialidades, né, aparentemente diferentes, mas que elas conversam, né? Pensando na Sim? sexualidade humana, é muito múltiplo esse processo. Geralmente, em centros especializados em saúde sexual, Aham. geralmente é uma equipe formada por esses Por esses profissionais. profissionais. A visão psiquiátrica, a visão urológica, ginecológica, endocrinológica, Sim. psicológica. Então, geralmente se tem uma tendência a ter equipes que existam esses profissionais. Sim, e eu acho que é muito importante e, de fato, eu acho que o nosso recado é bem esse, né. Então, a gente sai da internet quando a gente precisa da informação, de fato, para o autocuidado dentro desse processo, procura um profissional especializado na área e, de fato, né, assuntos sobre educação sexual, artigos em bases científicas você vai poder encontrar, mas a necessidade de acompanhamento especializado, de fato, ela é real, né. É importante, assim, sempre que você for buscar, né, algum profissional diante de alguma queixa, é perguntar para a pessoa se a pessoa tem uma formação Sim, específica naquela área, né? sim, Então, assim, para todos esses profissionais, eles têm uma formação específica em sexualidade humana, certo. né? Porque muitos profissionais têm até dificuldade de abordar esse tema, Sim, de perguntar para o paciente. Cerca de 20% dos pacientes que procuram sim. algum serviço de saúde, cerca de 20% destes pacientes são abordados sobre a saúde sexual, É interessante, né, uma né? porcentagem mínima Então, de assim, algo que é tão que é importante, tão né. importante, que é tão básico, né, para o ser Uhum. humano, né? Então, tanto os profissionais têm essa dificuldade e também os próprios pacientes têm a dificuldade de trazer a queixa. Aham. Pelo pudor, pela vergonha, A por questão achar que, né? cultural. Isso. Então, eu acho que, assim, o ponto principal, assim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar é que falar sobre sexualidade não é pecado, Ótimo. não é errado. Não é errado falar sobre sexualidade, né, a gente precisa trabalhar de certa forma para quebrar esse paradigma na Isso. sociedade, né. É porque geralmente as pessoas confundem sexualidade com sexo. Uhum. É aquela coisa do começo da nossa conversa, Sim, né? Sexualidade não é sinônimo de sexo. Sexo, a gente se refere ao ato sexual, sim, propriamente dito. Mas sexualidade tem a ver com isso, mas também tem a mas ver não só. com sentimentos, com intimidade, com Sim, a reprodução, com orientação, gênero. Então, se falar sobre sexualidade é muito bem-vindo. que bom, que bom. Luiz, eu quero agradecer sua participação, eu acho que é muito importante, a gente tem, a delicadeza de cuidar de um tema que as pessoas têm necessidade de falar, né, e eu acho que isso é muito importante. Tentem trazer perguntas depois que vocês assistirem isso, porque a gente vai tentar dar continuidade, eu acho que esse tema ele não se esgota, muito pelo contrário, é um tema que se transforma, é um tema que atinge todas as pessoas, e a gente está em construção, né. Então, muito obrigado pela sua participação, Luiz, e até a próxima, né, porque a gente vai voltar a falar sobre esse tema aqui. Tá certo, Leopoldo. Fico muito grato pelo seu convite. Acho extremamente útil se falar sobre sexualidade
E acho que muita gente também está gostando, assim, gostou da conversa da gente, Sim. porque é um tema que geralmente as pessoas não conversam, mas querem ouvir. E é interessante, assim, é um tema que está na roda de amigos, é um tema que está na mesa Isso, do bar, é o isso, tema que está na turma da sala de aula, é o isso. tema que está nas redes sociais. Então, vamos falar de uma maneira mais coerente, de uma maneira que a gente Coerente. consiga, de fato, entender os conceitos e aplicar na nossa vida, né? Então, se sexualidade está ligada a bem-estar, está ligada à regulação emocional, por que não trazer isso de uma maneira leve que a gente possa conversar e pensar sobre isso mesmo, falar de maneira mais aberta sobre como isso nos faz bem, né? Então, acho que é um pouco disso. Então, você que assistiu o nosso vídeo, curta, encaminhe para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse material. Sigam o Dr. Luiz Antônio, né? Vai aparecer o Instagram dele aqui para vocês na nossa tela. E até a próxima.